Olá amigos da lição da Escola Sabatina, mais uma vez seja bem-vindo ao estudo e análise da lição desta semana. A lição número 8 tem como título Escolham a Vida. Abra sua Bíblia e juntos vamos ler o livro de Deuteronômio capítulo 30, verso 19, que é o nosso verso áureo, que diz o seguinte: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Todos os dias nós fazemos escolhas, e algumas escolhas nos trazem a destruição e outras escolhas nos trazem bênçãos. Mas a principal escolha que nós iremos aprender durante a lição desta semana é a escolha da vida e da morte. A lição nos traz a história de uma jovem de 22 anos. Ela padecia de uma doença terminal. Padecia de tumor cerebral. Infelizmente, por mais que os médicos aplicassem qualquer que seja o medicamento, simplesmente poderiam conseguir prolongar mais o sofrimento dessa jovem moça que tomou uma decisão que eu considero de uma decisão infeliz, de poder preservar o seu cérebro para que, porventura, daqui a 20, 30 ou 100 ou 1000 anos, quando os cientistas puderem descobrir uma forma de revivê-la, ela pudesse viver através do computador ou qualquer outra técnica, ela poderia viver. A técnica que ela escolheu é a técnica de criopreservação, que consiste na preservação das células através de uma substância que é o nitrogênio líquido. Infelizmente, essa é uma decisão equivocada e é isso que nós vamos falar. Essa moça teve a oportunidade de poder escolher a vida naquele momento. Suponhamos que estás nessa mesma situação e saibas que dentro em pouco irás perder a vida, dentro em pouco irás perecer. Qual é a escolha ou qual é a decisão que tu tomarias? Eu poderia ficar aqui contando o exemplo de várias pessoas que tomaram as suas escolhas diante da sua fase terminal da vida. Mas vamos nos focar na lição. A lição nos foca mais no povo de Israel, que agora estava prestes a entrar na Canaã Celestial. E a lição conta com os habituais 6 temas. A lição de domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. A lição de domingo tem como título A Árvore da Vida. De acordo com o livro de Gênesis, nesse contexto, Gênesis capítulo 2, capítulo 3, nós vemos que Deus, após criar os céus e a terra e tudo que nelas há, Deus colocou lá tudo para que o homem pudesse desfrutar. Mas havia algo especial. Haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus acabou colocando à disposição do homem. E ali colocou algumas advertências, uma possibilidade do homem poder escolher o que ele desejaria para o seu dia a dia, qual é a decisão que ele tomaria. Embora o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, embora o homem não foi feito por sua própria vontade, mas sim foi pelo amor de Deus, o homem não foi feito porque ele escolheu aparecer nesta terra, mas foi Deus em quem decidiu pelo seu amor fazer o homem. Embora Deus tenha feito o homem pela sua própria vontade e deu a bênção da escolha, a bênção da liberdade, o livre-arbítrio, o homem tinha a possibilidade de escolher o que ele desejaria. E lá estavam duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus colocou umas advertências aí. Se o homem escolhesse desfrutar somente da árvore da vida e de outros frutos que estavam no jardim, ele viveria eternamente. Mas se escolhesse desfrutar da árvore da ciência do bem e do mal, ele estaria condenado à morte. Nós vemos ali essas duas componentes, a escolha da vida e a escolha da morte. Qual foi a decisão do homem? Infelizmente ele foi enganado e acabou escolhendo comer do fruto da ciência do bem e do mal. Ele escolheu a morte e a partir daquele momento nós vimos as consequências que trouxeram. O homem passou a morrer. Aquele homem que foi feito para viver eternamente passou a morrer devido a uma simples escolha, demonstrando o amor de Deus para com todos os seres. Deus dá liberdade a qualquer um, escolher aquilo que deseja, mas nós devemos estar atentos para escolher aquilo que nos conduzirá à vida, de acordo com o nosso verso áudio. A lição de segunda-feira tem como título Sem Meio Termo. Nesta possibilidade de escolha entre a vida e a morte, não existe meio termo. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Não há meio termo. Não há escolha da vida uma parte, a morte em outra parte. Não há essa possibilidade. Tudo aquilo que nós fazemos, ou nos conduzirão à vida, ou nos conduzirão à morte. É por isso que
aqui está o ponto crucial. Precisamos analisar bem antes de nós tomarmos qualquer que seja a decisão. Essa decisão, ou qualquer que seja a escolha que eu faça, a que me levará? Vai me conduzir à salvação ou vai me conduzir à condenação? A lição de terça-feira diz o seguinte: vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. Essas componentes sempre estiverão patentes no seio de toda a Bíblia. A escolha entre a vida e a escolha entre a morte. Escolhe a vida aquele que decide obedecer aos mandamentos de Deus. Escolhe a morte aquele que decide desobedecer aos mandamentos de Deus. Pois a Bíblia deixa bem claro: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós escolhemos Jesus, nós temos acesso à vida eterna. Mas quando nós escolhemos desobedecer a Jesus, nós estamos condenados à morte. A lição de quarta-feira fala sobre um mandamento que não é muito difícil. Moisés, de acordo com o que nós estamos aprendendo em Deuteronômio, ele aborda aquelas instruções de Deus para o povo de Israel. Depois de poder lhes instruir, depois de recordar toda a trajetória, depois de lhes recordar tudo aquilo que eles fizeram, e também Deus os propor acerca dos perigos de eles desobedecer aos seus mandamentos, finalmente Deus os colocou na balança, os colocou na possibilidade de escolher aquilo que eles desejariam. Na verdade, os mandamentos que Deus havia dado ao povo de Israel, não havia nada de difícil. Eu poderia trazer aqui a lei de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo. Não ter outros deuses diante do nosso Deus, o nosso Criador. Qual é a coisa de difícil nessa parte? Nenhuma. Simplesmente colocarmos Deus em primeiro lugar. Não fazer imagens de escultura. Qual é a coisa difícil nessa parte? Nenhuma. Simplesmente precisamos colocar Deus como o nosso Supremo. Não tomar o nome de Deus em vão. Qual é a parte difícil disso? Nenhuma. Entre outros mandamentos. Os mandamentos são fáceis. É muito mais fácil obedecer aos mandamentos. Não há nada de difícil nesse contexto. Portanto, tudo o que nós precisamos fazer é obedecer a Deus. Não porque nós vamos obedecer a Deus para sermos salvos, como nós aprendemos na semana passada. Nós obedecemos a Deus porque já fomos salvos. Portanto, nós escolhemos permanecer debaixo da salvação, como Moisés colocou diante do povo. A vida e a morte. Portanto, nós escolhemos a vida. Se escolhemos a vida, precisamos guardar os mandamentos de Deus. Se nós escolhemos a morte, cabe a nós tomarmos a nossa decisão. A lição de quinta-feira tem como título uma questão da adoração. Na verdade, se nós formos a perceber todo o contexto, está relacionado à adoração. Tudo começou lá no céu, quando Lúcifer, o anjo da luz, decidiu ser igual a Deus. Ele também queria ser adorado. E isso fez com que uma terça parte dos anjos que escolheu ter Lúcifer como seu Deus serem expulsos do céu. Houve uma grande guerra no céu e finalmente eles foram expulsos. Quando Lúcifer chega aqui na terra, nesse caso já é o diabo, Satanás, chega aqui, ele também fez o mesmo. Induziu o homem a lhe adorar. Veja só, Deus disse ao homem, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque se comessem, certamente morreriam. Mas eles poderiam desfrutar da árvore da vida. O que o diabo veio através da serpente? O que o diabo disse através da serpente? Chegou lá no jardim e disse: certamente não vais morrer. O que fez o homem com essas duas possibilidades? Ele escolheu ouvir a voz do diabo, tomando assim a decisão de adorar ao diabo. É isso que aconteceu naquele momento. Felizmente Deus o perdoou, o restaurou. E assim também tem acontecido até hoje. A Bíblia revela que nos últimos dias ou no final dos tempos também existirão 2 grupos. Na verdade, esses grupos estão-se a formar. Talvez podes imaginar como que isso vai acontecer. Se existem tantas igrejas. Sim, existem tantas igrejas. Mas essas igrejas vão se agrupar somente em 2. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, e aqueles que receberam a marca da besta e o sinal do seu nome. Aqueles que obedecem a Deus e aqueles que preferem desobedecer a Deus. São esses 2 grupos. Porque a questão aqui da adoração, aqueles que obedecem a Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, são aqueles que guardam os seus mandamentos. Esses já têm a vida. Não guardam porque não guardam para serem salvos.
Eles guardam porque já foram salvos, já têm a vida, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eles com Cristo já estão salvos, eles já têm a vida, simplesmente guardam os mandamentos que são leves, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo: vinde a mim todos vocês que são cansados e sobrecarregados, o meu fardo é leve. Portanto, todos aqueles que estão em Cristo já estão salvos, simplesmente precisam guardar os seus mandamentos, não para ser salvos, mas porque já foram salvos. Mas aqueles que não querem guardar os mandamentos de Deus, esses estão do outro lado, no lado da morte. E é aí onde Moisés coloca essa possibilidade ao povo de Israel, que também está colocado diante de nós. Espero que não façamos a escolha daquela jovem sabendo que tem pouco tempo, pois nós também temos pouco tempo. Nós agora temos o tempo simplesmente de decidir em que lado nós queremos. Estar com Cristo ou estar com o diabo. Estar no caminho da salvação ou estar no caminho da destruição. Estar no caminho da vida ou no caminho da morte. A escolha é nossa. O tempo da escolha é hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã. É hoje e agora. Que Deus possa lhe abençoar, que continue estudando as lições da Escola Sabatina. Em nome de Jesus. Amém.